Então precisa entender que tipo de pelo que está e pedir uma GE específica, pedir às vezes um prick test para saber se existe alguma positividade a esses pelos e evitar. Então usar. Pode ser uma ação direta do constituinte alergênico do pelo, mas pode ser também uma ação indireta da quantidade de ácaros que tem nesses pelos e que se alimentam dessa queratina constituída dos pelos. Cristina, tudo bom, Cristina? Tira-me uma dúvida. Minha filha tem 18 anos, está com pneumonia, fazendo tratamento em casa. Está bem, ela pode tomar a vacina pneumo 23? Sem ter tomado a 13? Depois que termina o tratamento da pneumonia, quantos dias posso dar a ela a vacina? Assim, primeiro você tem que conversar com o médico para entender se ela está bem realmente 100%, né? Se não existe algum resquício e se realmente essa pneumonia foi uma pneumonia comunitária ou não é uma tuberculose ou não é uma micose pulmonar ou alguma coisa nesse sentido, ou uma doença, uma colagenose, alguma coisa relacionada a situações que parecem com pneumonias, mas não são pneumonias comunitárias, né? Simples. Então tem que fazer esses diagnósticos diferenciais, porque, por exemplo, a tuberculose ela costuma dar muita reação parecida com pneumonia. O paciente vai lá, toma um antibiótico, dá uma diminuição na população do bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, e depois volta novamente o quadro respiratório que se assemelha à pneumonia e o paciente vai fazendo o uso de antibióticos com frequência. Entendeu? Então, Cristina, é muito importante fazer os diagnósticos diferenciais para saber se sua filha tem uma pneumonia comunitária causada por bactéria ou se ela tem uma micose pulmonar, ou se ela tem um processo de tuberculose, ou tem alguma outra doença não infecciosa que possa estar causando esse processo inflamatório. Mas suponhamos que, supostamente, ela foi ao médico, tirou todas essas possibilidades e, de certa forma, você gostaria de dar primeiro, né? É a pneumo 23. É possível, tá? Você pode dar a pneumo 23 e depois você tem que esperar um ano para dar a pneumo 13, ou a pneumo 15 ou a pneumo 20. Tá? Hoje a gente tem a pneumo 20, que é mais eficaz, tá bom? Se for o contrário, é a pneumo 13, 15 ou 20 e 6 meses depois é 23, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um paciente que é a Amanda, fala o seguinte: eu usei batom a vida inteira sem problemas, mas a partir de março de 2023 começaram erupções da minha boca. Inicialmente foi tratado como herpes, mas os exames GG e IgM deram negativos. Sem contar que a boca também não tem aspecto de herpes. É só passar o batom que minha boca começa ardendo muito. Depois racha e fica com aspecto grosso, parecendo que pele de calango. Tenho evitado o uso de batons. Acho que a pasta de dente também desencadeia essa irritação. Para fazer teste alérgico, esse secamento só fica na boca e em volta, nada dentro da boca. Eu não passo a língua nos lábios, nunca tive esse costume. Acredito que seja quelite de contato mesmo. É possível que seja uma quelite de contato e você tem que fazer o teste de contato para mais de 30 substâncias para entender qual tipo de substância você desenvolve irritação ou processo alérgico. Tá bom? Então, teste de contato, que é o teste de contato padrão, né, que é autorizado, a bateria padrão pela Anvisa. Seria algo bem interessante, se der tudo negativo, fazer o teste de contato com o próprio batom e entender quais são os componentes daquele batom. Mas hoje você tem lojas de produtos antialérgicos que vendem batons sem as principais substâncias que causam efeitos colaterais. Mas a nossa indicação, presta atenção, é sempre consultar seu médico alergista antes de buscar essas lojas. São lojas muito boas, né? Existe uma empresa aqui muito conhecida que poderia te ajudar, mas é importante você fazer o teste de contato. Goiagô, depois que eu tomei a vacina da Pfizer, eu tenho alergia forte. Já tem 3 anos, tem que ficar passando pomada todos os dias para aliviar. Eu fui em vários médicos de pele, só recomendo vacina antialérgica. Pomada antialérgica, perdão. Minha situação está crítica e não tenho mais o que fazer. Tem que entender se não é uma urticária. Realmente tem havido uma relação, a gente não sabe se é o próprio SARS-CoV-2, se é o próprio Covid que está causando isso, ou se é a vacina, tá? Então ainda existe essa dúvida se o aumento de casos de urticária são causados pelo próprio Covid ou se é a vacina. Eu acho que é o Covid. Ou seja, muita gente pegou Covid, esse Covid ativou um receptor que a gente chama receptor Toll-like, que é um receptor da membrana do mastócito, e esse receptor ficou muito ativado e levando uma degranulação de mastócito, levando uma síndrome de ativação mastocitária, né? Mas eu acho que com o tempo isso vai melhorando. Nesse período é importante você procurar seu médico alergista e começar o tratamento que você pode, se for uma urticária, não sei se é, porque você fala uma alergia forte. Em nenhum momento aqui eu quero dizer o que você tem,
Aqui não é um espaço dedicado à consulta médica, é só um bate-papo para que você procure seu médico alergista e ele faça a moderação dos problemas que você, porventura, esteja apresentando. Mas, se for uma urticária, que é algo que está acontecendo realmente, pós-Covid, está tendo um aumento de casos de urticária, isso um fato baseado em estudos científicos. A gente não sabe se é vacina ou se é a própria doença. Eu acho que é a própria doença que tem causado isso, entendeu? Eu particularmente acredito que seja isso. Mas é importante você procurar um médico alergista para iniciar o tratamento, para tratar a urticária, que você pode até quadruplicar a dose do antihistamínico com a indicação dele, desde que você não tenha doenças cardíacas ou problemas neurológicos de convulsões cerebrais, né? Convulsão cerebral, ou seja, entrar em convulsão, crise convulsiva, tá bom? Então você pode até quadruplicar a dose do antihistamínico de segunda geração, o anti-H1, né? Que aí o seu médico alergista vai lhe indicar o melhor. Eu não quero aqui receitar nada pela internet, que isso aí não é permitido, nem também eu acho isso correto, tá bom? Muito obrigado. Doutor, os meus linfócitos deu 18.500. Eu tive uma virose, agora gripe, tomei ibuprofeno, cetoprofeno, dexametasona. Pode ser essa causa do linfócito baixo? Não entendi, porque 18.500 é alto, não é baixo, tá? Então, eu acho que está vendo uma má interpretação aí. A dexametasona em si, ela já aumenta linfócitos, né? Ela aumenta leucócitos totais. O corticóide aumenta, junto com a infecção, pode ser isso que aumentou. Tainá, olá, olá, tudo bem? Quais são as cicatrizes que causam problema pulmonar? Então, depende do local onde essa cicatriz está localizada, né? Se estiver perto de um brônquio, pode causar um processo irritativo crônico, pode causar uma bronquiectasia, que é o acúmulo de secreções em determinadas regiões do brônquio que podem infectar, inflamar cronicamente, entendeu? Então depende do local e depende também da situação. A Sheila Ferreira, minha bebê foi diagnosticada com hipogama-globulinemia e depois suspeita de linfopenia de células B. Ela precisa tomar imunoglobulina? Tem que entender qual a idade da sua filha, né? Mas a princípio sim, precisa procurar seu médico hematologista. Tem que saber também qual é o tipo de imunoglobulina baixa, IgG principalmente, é indicativo de utilização da imunoglobulina subcutânea. E tem que também fechar o diagnóstico disso, né? Ou seja, fazer um sequenciamento genético nela, pedir um exame de sangue para saber o endótipo dela e depois fazer um sequenciamento genético dela para entender quais são as variantes que foram encontradas e quais seriam as doenças que estariam relacionadas a essas variantes, tá bom? Aí, a partir do momento que a gente tem a síndrome que está causando o problema, a gente tem um protocolo adequado para ser aplicado à sua filha. Doutora, minha filha de 7 anos recentemente fez um hemograma e o mesmo deu resultado de linfócitos acima do normal. O correto seria entre 1.000 e 5.000 e o dela deu 5.327. Não vejo nada de errado. Não, isso pode ser algo transitório, entendeu? Pode ser algo transitório, não necessariamente uma doença. Pode ter pegado um vírus e é importante repetir o hemograma para ver se o hemograma ele permanece alterado. E vários vírus aumentam linfócito. Não é para ficar preocupado, não. Repete o exame, procura seu médico assistente. Não vamos sofrer por antecipação, que a grande maioria das vezes está relacionada a vírus. Vírus que às vezes nem dão sintomas, né? O paciente passa pelo vírus, sente um pouquinho de incômodo, mas às vezes até sintomático. Olá, doutor. Estou desesperado já há um ano, indo e vindo e voltando de vários médicos. Tive um choque anafilático em março do ano passado devido a antibiótico para infecção urinária. Foram 30 dias no hospital. Desenvolvi uma alergia severa durante o período no hospital. Após alta, tive uma odisseia em vários médicos. Foi descoberta uma digesia no corpo caloso do hipocampo, deficiência na produção e formato de hemácias. Em dois médicos imunologistas que passei foram pedidos diversos exames, foi diagnosticado deficiência de imunoglobulina IgA. Vivo doente, com muitas dores no corpo, infecções de urina recorrentes
e trânsito intestinal totalmente descontrolado, ora com espado, ora com diarreia. Passei por 3 reumatologistas e não foi identificada nenhuma doença autoimune das mais comuns. Agora me encaminharam para um geneticista de pedir alguns exames para ver se pode ser alguma síndrome rara e congênita. Já não sei mais o que fazer. Pode ser uma síndrome de desregulação imunológica ou uma síndrome autoinflamatória também. Eu acho que no caminho está correto. O geneticista ele vai te ajudar bem. Então, essa situação de você investigar através das variantes genéticas, do sequenciamento genético, é bem interessante isso, né? É bem interessante. E tem que fazer a investigação pré-nato de imunidade, entender qual é o endótipo que você está desenvolvendo, quais são as deficiências realmente, você tem uma deficiência de imunoglobulina GA. Essa situação de você ter deficiência de GA é uma das explicações para você estar tendo constipação e diarreia todo o tempo, que a IgA, através da sua peça secretora no intestino, ela se liga a macromoléculas, a macroglobulinas, e evita com que elas sejam absorvidas, fazendo com que você tenha menos reações inflamatórias intestinais causadas por hipersensibilidades alimentares, entende? Então, assim, isso está explicado. Você me disse que teve um choque anafilático em março. É interessante essa situação do choque anafilático, né? Há um antibiótico para infecção urinária. Agora, o que foi isso? Foi choque anafilático mesmo? Foi imediato? Que aí você me disse que ficou 30 dias no hospital, desenvolveu uma alergia severa durante o período do hospital. Que tipo de alergia você desenvolveu? Uma alergia tardia? Foi um DRESS? Foi uma necrólise epidêmica tóxica? Foi um Steven Johnson? Foi uma pustulose exantemática granulomatosa aguda? Ou seja, um PEGA? Então você tem que entender isso melhor. Mas eu acho que tá bem encaminhado, porque é difícil o diagnóstico. E eu acredito que possa ser, lógico, aqui não é um diagnóstico para o seu caso, mas é só um bate-papo para a gente entender possibilidades. Possa ser uma síndrome de desregulação imunológica ou uma doença autoinflamatória ou os dois, né? Ou os dois, entendeu? Pode ser os dois também. É difícil o diagnóstico, muito difícil.